Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estejam todos ótimos, todos com a saúde perfeita. Eu estou bem, graças a Deus. E aí, o que nós vamos fazer hoje nessa linda quarta-feira? Disciplinas. Hoje nós temos português, e história. Eu acredito que vocês já tenham visto a aula de português e agora a aula de história. Vamos então? Vamos? Vamos pegar o nosso livro de história, página 96. 96. Primeiro assunto do capítulo 3, é a página 96, né? Terminamos o capítulo, né, de semana passada, que falávamos sobre os índios, né? Então, nós falamos sobre esse povo que viviam aqui, que eram os moradores, os habitantes do nosso Brasil, mas vamos voltar lá ao assunto para a época do descobrimento. Nós vimos que chegaram aqui, Portugal chegou aqui no Brasil, encontraram os índios, eles não estavam procurando o Brasil, eles estavam procurando a Índia, eles queriam o quê? As especiarias, não tinha nada a ver com o índio, não tinha nada a ver com o pau-brasil. Encontraram por coincidência, né? Eles encontraram o Brasil. Então, vamos continuar, né? Falamos sobre os habitantes que eles encontraram aqui, e agora nós vamos continuar o assunto lá na página 96. Vamos lá? Expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil. Gente, que é isso? Quer dizer que eles encontraram uma terra enorme, né? Cheia de riquezas e não se interessaram. Não se interessaram. Na verdade, eles nem sabiam que o Brasil era tão rico, né? Eles nem pensaram nisso. Eles estavam ganhando tanto dinheiro com o comércio dos produtos vindo do Oriente, lá das Índias, com as especiarias, que eles não se preocuparam em explorar o Brasil, entrar, descobrir quais eram as riquezas, o que tinha aqui. Quando eu falo explorar, é tipo isso, é conhecer, certo? Por isso que está falando expedições exploradoras, expedições para conhecer o ambiente. Isso no começo, no período pré-colonial. Não se interessaram muito, continuaram, descobriram o Brasil, mas continuaram lá dando atenção somente ao comércio das especiarias. Entretanto, com o tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que os espanhóis, os holandeses, ingleses e franceses rondassem nosso litoral. Olha aí, ó, eles deixaram o Brasil aqui largado, vieram os outros, né? E começaram né, a visitar aqui o Brasil, viu? Eles começaram a rondar o nosso litoral, já que o fato dos portugueses terem desembarcado primeiro aqui não lhe garantiam a posse da terra. Mesmo assim, eles vinham, já que Portugal não estava de olho, eles vinham, né? Aí estava todo mundo aqui, ó, entrando de toda maneira. E Portugal, ó, nem se deu conta. Mas o rei de Portugal, então, começou a prestar atenção. Vixe, qualquer hora eu perco essas terras. Qualquer hora eles, ó, tomam conta de tudo. Aí ele começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas, né? Então, as primeiras expedições eram para explorar, conhecer. E depois
a colonizar, por isso que falam colonizadoras. O que é colonizar? É mandar pessoas para morar, para formar famílias, para construir suas casas, para tomar conta de terras. Eles começaram a colonizar, ocupando as terras, né? As primeiras expedições são chamadas de expedições exploradoras. Por quê? Porque era para explorar, para descobrir, para conhecer. A primeira expedição exploradora, realizada em 1501, foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha o objetivo de reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Em relação ao primeiro objetivo, tal como já constatado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica e confirma que as terras descobertas não se tratavam de uma ilha. Então, explorando lugares, perceberam que não era uma ilha, que era uma terra grande, né? Então, por isso, deixaram de ser chamadas de Ilha de Vera Cruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. Diversos acidentes geográficos também foram nomeados. Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Tomé, Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo, que era de colonizar, né, essas expedições descobriu a existência do pau-brasil, madeira que viria a ser muito explorada por Portugal. Então, o primeiro objetivo era explorar, o segundo, colonizar. Então, nessa exploração, o que é explorar? Ver o que tem. Descobriram o quê? Que tinha pau-brasil. Descobriram também que o pau-brasil ia ser muito útil, né? Vocês sabem que o pau-brasil, já expliquei isso, tanto em videoaula como em sala, quero que vocês lembrem, que eu falei que o pau-brasil, naquela época, não existiam muitas cores, e o pau-brasil, ele largava uma tinta avermelhada, e nesse tempo não tinha essa cor de jeito nenhum pelo mundo, né? A cor vermelha. Então, o pau-brasil largava essa tinta, colocava-se ele numa água, aquela água vermelhava, colocava o tecido dentro, o tecido que era branco, né? Aí colocava dentro e o tecido ficava vermelho. Isso foi uma coisa que, enfim, foi uma grande descoberta, o mundo todo queria roupa vermelha. Então, o Brasil, que produzia o pau-brasil, ele começou a ser, Portugal começou a levar o pau-brasil de todas as formas que ele conseguia, ok? Vamos colocar aí na página 97. A segunda expedição exploradora foi em 1503, a primeira em 1501 e a segunda em 1503. Ela teve como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada, como eu falei, né? A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira de pau-brasil. No começo, os indígenas trocavam essa madeira por tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos e etc. Então, os índios não achavam a menor graça em ter um tecido vermelho. Para eles não era, aliás, nem roupa eles usavam. Então, assim, eles trocavam por tudo que eles precisavam, que eles achavam interessante, que eles não conheciam, né? Pensou espelhinho, canivete, pente, eles não conheciam. Então, eles achavam que o pau-brasil era menos importante, que aquelas coisas que eles estavam aprendendo a conhecer, um canivete, né? Um vidro, eles nunca tinham visto. Com o tempo, outras pessoas se interessaram em comercializar com os indígenas. Então, as toras de madeiras passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral, que serviam para guardá-las, para que não fossem roubadas. Então, outros países também, fora Portugal, né, queriam também o pau-brasil. Então, eles começaram a guardar aquelas toras de madeira em lugares, e aqueles lugares
bem guardados, porque Portugal começou a ver que estava acontecendo roubos e começou a querer proteger o bem, o patrimônio deles, né? Portugal precisava proteger as terras descobertas, então resolveu mandar expedições guarda-costas. Aí você vê a diferença, ó. Expedições exploradoras era para explorar, descobrir quais as riquezas que tem. Guarda-costas era para proteger, né? O objetivo dessas expedições era patrulhar o litoral, aprisionar os navios franceses, que estava entrando muito navio francês e, ó, roubando para o Brasil. Então, com as expedições guarda-costas, ele evitava o contrabando do pau-brasil, né? Essa ilustração que tem embaixo na página 97, é o mapa francês do século XVI, e ele mostra atividades dos indígenas e dos traficantes franceses negociando toras do pau-brasil. Os índios, eles começaram a negociar com outros países, principalmente os franceses, né? Quem oferecia para eles algum navalha, canivete, pente, vidro, qualquer coisa que oferecia para eles trocavam, até porque eles achavam que a terra era deles, né? Portugal tinha chegado depois, e Portugal achava que era deles porque eles eram civilizados e os índios não eram. Então, eles não tratavam os índios como pessoas civilizadas, como dono de nada, né? Mas os índios, eles vendiam o pau-brasil para os franceses também. Então, por isso que foi criado as expedições guarda-costas, para proteger o pau-brasil, proteger de outros países. Só Portugal queria ter esse acesso a essa madeira. As expedições eram comandadas por Cristóvão Jacques, porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, ele não conseguiu tomar conta de tudo, gente. Porque o Brasil não era apenas uma ilha, era enorme. E então, as expedições guarda-costas não davam conta de cuidar de tudo. Diante da dificuldade, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras. Então, eles trazer pessoas para morar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ir tomando conta de tudo, né? Então, eles começaram a trazer pessoas para morar em nossa terra. Aí, essas expedições, comandadas por Martim Afonso de Souza, traziam sementes, animais domésticos, instrumentos de trabalho, também vieram alguns colonos, o irmão de Martim Afonso, chamado de Pero Lopes de Souza, para morar aqui nas terras brasileiras, né? E aí foram as expedições colonizadoras, para colonizar, para povoar, certo? O rei de Portugal entregaria outros trechos do Brasil, sendo eles chamados de capitanias hereditárias, pois passava de pai para filho. Então, o rei de Portugal pegou alguns moradores lá de Portugal e geralmente a nobreza, né? E deu para eles um pedaço de terra. Percebam aqui no mapa, que está no livro, que só essa parte mais rosada, ela é de Portugal. E o rei, perdão, gente, o rei de Portugal, ele dividiu, ó, vocês estão vendo que está dividido assim, ó, dividiu só o pedaço deles, porque o outro pedaço era a terra da Espanha, né? Essa parte aqui, ó, acompanha aqui a setinha. Essa parte aqui era da Espanha e só essa parte aqui era de Portugal. Então, ele dividiu, ó, em pedaços para alguns nobres, alguns colonos, e elas foram chamadas de... Cada pedacinho desse é chamado de capitania hereditária, porque passava de pai para filho. Aqui ele ia manter a família dele, e essas terras iriam ser dos seus filhos, dos seus netos, por isso é chamado de capitania hereditária. Durante as expedições, Martim Afonso encontrou um pequeno povoado. No dia 22 de janeiro de 1532, ele fundou aí a primeira vila do Brasil, chamada Vila de São Vicente. Então, São Vicente, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho, foram as duas
capitanias que prosperaram. Então, nessas terras que o rei de Portugal doou, as que prosperaram foram a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. A capitania de São Vicente, que pertencia a Martim Afonso de Souza, que foi um dos que vieram aqui bem na época das expedições guarda-costas, e também a de Pernambuco, que era de Duarte Coelho, que também está bem aqui, ó, a de Pernambuco. Ó. E a de São Vicente mais aqui embaixo. Ó. Então, eles foram as capitanias que mais deram certo, que eles cuidaram melhor, que eles formaram família, que, enfim, as outras ficou ainda um pouco muito, bem bagunçadas, diria assim, certo? Então, essas outras ficaram assim, bem bagunçadas, então não deram muito certo. Foi o jeito o rei pensar em outra estratégia para dividir, para cuidar das terras, já que eles estavam sendo saqueados, roubados muito. Gente, os outros países começaram a atacar de tudo quanto era jeito. Eles entravam no Brasil, faziam acordo com os índios que não estavam satisfeitos com Portugal, porque Portugal já estavam fazendo coisas que os índios não concordavam, então os índios já estavam se aliando a outros países, a outras pessoas, e Portugal perdendo território. Portugal resolveu, então, dividir cada pedacinho de terra com alguém do seu país lá, né? E para ver se tanta pessoa, o dono desse pedaço de terra, fazia o lugar crescer, trazia família, fazia plantações, cuidava da terra, como também protegia do roubo dos outros países. Era como se fosse assim, ó, eu te dou para ninguém roubar. Deu certo? Algumas sim, como a exemplo de São Vicente e de Pernambuco. Se eu perguntar na prova assim, ó, quais as capitanias que prosperaram no período pré-colonial? Qual foi? São Vicente e Pernambuco, certo? Então, foram as capitanias que prosperaram. Por que a capitania é chamada de hereditária? Porque passa de pai para filho. Entenderam? Eu tenho certeza que você entendeu tudo. Tenho certeza. Por quê? Porque você prestou atenção, porque você se concentrou, não é isso? Nossa videoaula, ela vai da página 96 até a página 98, que foi o que eu falei, tudo que eu falei aqui estão nessas páginas, bem completo, bem legal. E nas páginas 99 e 100, só tem 2 páginas de atividade, página 99 e 100, né? Vocês vão fazer aí as atividades. E na próxima semana, daqui a uma semana, a próxima aula de história tem os primeiros anos do domínio português. O que aconteceu nos primeiros anos, tá? Como que foi, quem chegou, quem ficou, quem não ficou. Nós vamos ver lá na próxima aula, próxima quarta-feira, lá na página 101, os primeiros anos de domínio português. Ok? Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Grande beijo, fiquem todos com Deus e até mais.